Você já se perguntou o que existia antes do Big Bang? Será que o conceito de antes realmente faz sentido em um universo onde o tempo e o espaço, como conhecemos, começaram com a explosão primordial? Neste vídeo, vamos explorar uma das questões mais intrigantes da cosmologia: o que havia antes de tudo começar. Vamos desafiar a ideia de tempo linear e entender como as leis da física podem nos oferecer pistas sobre o nascimento do cosmos. Se você é fascinado por teorias científicas que desafiam nossa compreensão do universo e quer entender a relação entre o tempo, o espaço e a origem do cosmos de uma forma acessível, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir uma nova perspectiva que pode mudar a maneira como você pensa sobre a própria realidade. Vamos nessa jornada juntos e tentar desvendar esse mistério que está no coração da cosmologia moderna. Tentar conceber o que havia antes do Big Bang é uma tarefa complexa, porque o próprio conceito de antes perde seu significado. O Big Bang não foi apenas uma explosão de matéria, mas uma expansão de tempo e espaço, o que significa que o próprio tempo, como o conhecemos, surgiu a partir desse momento. Antes disso, não havia um antes, pelo menos não no sentido tradicional. Para muitos cientistas, isso significa que falar sobre o antes do Big Bang é um exercício filosófico e não uma questão física. Mas então, se não há antes, o que podemos fazer com a ideia de tempo? Como nossa percepção de tempo muda quando olhamos para o começo do universo? Esse é o ponto de partida para algumas das teorias mais intrigantes sobre a origem do cosmos e o próprio conceito de tempo. O Big Bang é a teoria central que descreve a origem do universo, mas também tem implicações profundas sobre o próprio conceito de tempo. Antes do Big Bang, a física clássica não consegue descrever o que estava acontecendo, pois as leis da física, como as entendemos, se quebram em uma singularidade, um ponto infinitamente denso e quente. É a partir dessa singularidade que o tempo, o espaço e a matéria começaram a se expandir. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas uma expansão do próprio espaço-tempo. Esse evento inicial marca o início do tempo como o conhecemos. Mas, para entender o que isso significa, precisamos olhar para a teoria da relatividade de Einstein, que sugere que o tempo é entrelaçado com o espaço. Essa relação entre tempo e espaço formou o tecido do universo, o espaço-tempo, que se estende e se curva com a presença de massa e energia. No início, o universo era extremamente compacto, e qualquer tentativa de olhar para antes do Big Bang entra em um território onde as leis da física ainda não oferecem respostas claras. Embora o Big Bang seja a explicação mais aceita, várias teorias alternativas tentam dar sentido à ideia de um antes. Uma delas é o modelo do universo cíclico, que sugere que o universo não começou de um ponto singular, mas passa por ciclos de expansão e contração. Nesse cenário, o Big Bang não é o início do universo, mas apenas o mais recente explodir de uma série de ciclos. Essa teoria implica que o universo tem existido de forma cíclica, sem um começo ou fim definitivo. O tempo seria eterno, fluindo em ciclos infinitos de nascimentos e mortes cósmicas. A ideia de um universo cíclico não é nova. Filósofos como Platão e pensadores hindus já exploraram a noção de ciclos cósmicos. No entanto, com os avanços da física moderna, essa teoria ganhou novas interpretações. Cientistas como Roger Penrose propuseram que, após cada grande contração, o universo poderia se expandir novamente, criando um novo ciclo com um novo Big Bang a cada era cósmica. Se o universo realmente segue um ciclo sem fim, isso levanta uma série de questões filosóficas sobre o tempo. O que acontece com a ideia
de um antes ou um fim. Em um ciclo eterno, esses conceitos perderiam seu significado. Mas será que isso realmente resolve a questão? Uma das teorias mais fascinantes sobre o que poderia ter existido antes do Big Bang é a do multiverso. De acordo com essa hipótese, o nosso universo não seria único, mas parte de um vasto conjunto de múltiplos universos, cada um com suas próprias leis da física. Se o multiverso for real, a ideia de um antes do Big Bang perde ainda mais relevância. Isso ocorre porque cada universo poderia ter começado de maneira independente, com uma linha do tempo única e desconectada das demais. O multiverso pode ser visualizado de várias maneiras como um conjunto de bolhas cósmicas, onde cada bolha representa um universo em expansão. A teoria do multiverso também se conecta com a ideia de que o Big Bang pode não ter sido um evento isolado, mas uma transição entre diferentes estados do universo, ou até mesmo entre universos diferentes. Em um multiverso, o conceito de tempo pode ser radicalmente diferente, pois cada universo poderia ter seu próprio início, desenvolvimento e fim. A física quântica e as implicações dessa teoria levantam questões sobre a natureza da realidade e se estamos apenas observando um universo dentre muitos. Em nível quântico, o conceito de tempo se torna ainda mais nebuloso e difícil de compreender. A física quântica desafia nossas noções convencionais de tempo e espaço. Em escalas subatômicas, o tempo não é visto da maneira linear que experimentamos no cotidiano. Isso se deve, em parte, ao princípio da indeterminação de Heisenberg, que afirma que não podemos conhecer com precisão certos pares de propriedades de partículas, como posição e momento. Essa incerteza sugere que o tempo não é tão absoluto quanto imaginamos. Uma das propostas mais interessantes sobre o tempo quântico é a teoria do tempo emergente. De acordo com essa teoria, o tempo não é uma entidade fundamental, mas algo que emerge de processos físicos mais profundos. Se o tempo é emergente, isso coloca em questão a própria ideia de que ele teve um início. Em vez de existir um antes do Big Bang, o tempo poderia ser uma construção que surgiu com a expansão do universo, uma consequência do estado inicial do cosmos. Essa perspectiva quântica também sugere que, ao estudar o início do universo, podemos precisar abandonar nossa visão linear de tempo e aceitar que o tempo pode ser apenas uma das várias formas de medir o fluxo do universo. Em um nível fundamental, o tempo pode ser apenas uma ilusão. O modelo tradicional do Big Bang sugere que o universo teve um início a partir de uma singularidade, um ponto infinitamente denso onde as leis da física, como as conhecemos, colapsam. Isso levanta a questão: se o Big Bang é o início de tudo, o que significa realmente o antes? Na física clássica, a singularidade do Big Bang não permite uma explicação concreta de um tempo anterior, já que as próprias noções de tempo e espaço deixam de fazer sentido. Com a teoria da relatividade de Einstein, entendemos que o espaço e o tempo estão entrelaçados, formando o que chamamos de espaço-tempo. Mas ao chegar à singularidade, o espaço-tempo colapsa de maneira tal que não podemos mais aplicar as leis da física que conhecemos. Isso sugere que no momento do Big Bang, o tempo como o conhecemos começou a existir. Nesse contexto, o antes não seria apenas uma lacuna no nosso conhecimento, mas algo que simplesmente não faz sentido dentro das equações da física moderna. Essa visão de tempo como algo que começa junto com o universo implica que, de alguma maneira, o Big Bang marca um corte definitivo na continuidade do tempo. Sem esse marco, não seria possível falar de um antes de forma que tenha qualquer sentido físico.
O que isso significa para a compreensão do próprio tempo e da existência do universo? Esse é o dilema filosófico e científico que permanece aberto. A ideia de um antes do Big Bang nos leva a uma questão filosófica fundamental. O que significa o tempo? Filósofos e cientistas discutem se o tempo é uma entidade real que existe independentemente de nós, ou se ele é uma construção de nossa percepção. Se o tempo é algo que depende da nossa observação ou da estrutura do universo, então falar de um antes do Big Bang se torna um conceito difícil de conceber, já que o tempo, conforme entendido pelas teorias modernas, teria começado com o próprio universo. Essa reflexão sobre o tempo também se cruza com o conceito de causalidade, que é a ideia de que tudo o que acontece tem uma causa. O Big Bang é muitas vezes visto como o evento primordial, de onde tudo se originou. Mas o que causou o próprio Big Bang? Será que a causa do Big Bang é uma questão sem resposta? Ou há algo mais profundo que ainda não conseguimos acessar? Algumas filosofias sugerem que o tempo e o espaço são apenas manifestações temporárias de algo ainda mais fundamental, algo que transcende nossa compreensão atual. Portanto, ao explorar o antes, estamos realmente desafiando não apenas os limites da física, mas também as próprias noções de existência, causalidade e como experimentamos a realidade. Com isso, a questão se torna não apenas científica, mas também profundamente filosófica. O tempo existiria se o universo nunca tivesse existido. Explorar o antes do Big Bang não é apenas uma busca pelo passado, é também uma maneira de entender para onde estamos indo. Se o tempo, o espaço e o universo têm um ponto de partida, isso implica que eles também podem ter um fim. Ou será que o universo continuará se expandindo indefinidamente, diluindo-se até um estado de vazio? As perguntas sobre o começo estão inevitavelmente ligadas às questões sobre o destino do cosmos. As teorias do multiverso e dos universos cíclicos, por exemplo, sugerem que o fim de um universo pode ser apenas o começo de outro. Essa ideia nos coloca em uma posição única. E se nosso universo for apenas um elo em uma cadeia infinita de existência? Esse pensamento, embora especulativo, nos ajuda a reimaginar nosso papel no cosmos. Não somos apenas observadores passivos, mas parte de um sistema muito maior e mais complexo do que imaginávamos. Ao mesmo tempo, investigar o antes nos ensina sobre os limites da ciência e da filosofia. Mostra que algumas respostas podem estar sempre fora de alcance, mas que a busca em si é valiosa. Ela amplia nossa compreensão, alimenta nossa curiosidade e nos faz questionar. Se o universo teve um começo tão extraordinário, quais outros mistérios ainda estão esperando para serem descobertos?